À medida que o cometa 3E Atlas se aproxima do Sol, sua posição em relação à Terra o torna invisível para nós. Curiosamente, esse seria o momento ideal para realizar uma manobra de desaceleração e, quem sabe, aproximar-se do nosso planeta. Isso levanta uma questão inquietante. Poderia sua rota ter sido planejada por alguma inteligência extraterrestre? O renomado físico Michio Kaku vem chamando atenção para um fenômeno inédito. O Atlas não está sozinho em sua jornada. Telescópios revelaram a presença de 9 objetos misteriosos, invisíveis e silenciosos, que o acompanham em perfeita formação, como uma frota. O mais intrigante é que essas entidades emitem cerca de 20 gigawatts de energia cada, mas continuam indetectáveis aos instrumentos mais modernos. A análise espectroscópica revelou elementos incomuns, níquel, cobalto e ligas nunca vistas em cometas, sugerindo que não se trata de simples fragmentos naturais. O astrofísico Avi Loeb, de Harvard, foi além, afirmando que poderíamos estar diante de uma nave-mãe liberando sondas pelo espaço. Viajando a mais de 136 mil quilômetros por hora, o 3E Atlas e seus companheiros desafiam as leis conhecidas da astronomia e levantam um dilema. Estamos diante de um fenômeno natural incompreendido ou de um contato com tecnologia não humana? Isso o torna um dos objetos mais rápidos já registrados em nossa vizinhança celestial. Mas a presença de 9 objetos ocultos, emissores de energia, movendo-se com tamanha precisão, sugere algo além da mecânica celeste aleatória. Não é apenas um cometa passando, é um evento meticulosamente orquestrado, ou ao menos assim, sugerem as teorias inquietantes. Muitas pessoas são fascinadas pela ideia de vida alienígena, e essa descoberta alimenta diretamente essa curiosidade humana profundamente enraizada. O fato de serem escuros, de não refletirem luz da forma habitual, os torna ainda mais misteriosos. Estariam camuflados? Seriam feitos de materiais que absorvem toda a luz? A tecnologia necessária para tal façanha seria realmente assombrosa. A escala desse fenômeno é difícil de compreender. O próprio cometa 3E Atlas é estimado em vários quilômetros de diâmetro, mas seus 9 companheiros, o tamanho e a composição deles permanecem um mistério, mascarados pela escuridão inexplicável. Ainda assim, sua assinatura energética, 20 gigawatts de potência cada um, fala por si só. Isso não é uma jornada passiva, é uma presença ativa. A comunidade científica, normalmente reservada, encontra-se agora em território desconhecido. A trajetória do 3E Atlas o levará a cerca de 217 milhões de quilômetros do Sol, logo dentro da órbita de Marte. Enquanto a NASA nos assegura que o 3E Atlas não representa ameaça direta à Terra, a natureza de seus companheiros de viagem é o que alimenta a profunda preocupação do Dr. Kaku. O que poderia viajar tão longe, permanecer tão oculto e ainda emitir tanta energia? Estamos à beira de uma nova compreensão, uma revelação capaz de abalar nossas próprias fundações. O que mais está escondido à vista de todos, ou melhor, na escuridão? Por que não conseguimos vê-los? A ideia de 9 objetos escuros guiando um cometa é realmente de tirar o fôlego. Mas como algo tão grande, irradiando tanta energia, poderia permanecer invisível para nossos telescópios mais poderosos? Aqui é onde a ciência fica realmente intrigante. A razão pela qual esses companheiros do 3E Atlas são tão difíceis de identificar remonta aos limites de nossa tecnologia observacional. Nossos telescópios, do Hubble ao James Webb, detectam principalmente luz. Para que um objeto seja visto, ele deve emitir luz como uma estrela, ou refletir luz como um planeta. O simples fato de esses objetos serem descritos como escuros significa que não fazem nenhuma das duas coisas de uma forma que nossos instrumentos atuais consigam captar facilmente.
Considere a vastidão do espaço. Objetos vindos de outros sistemas estelares podem ser compostos por materiais completamente alienígenas ao nosso entendimento. E se esses objetos estiverem cobertos por uma substância que absorve 99,99% de toda a radiação eletromagnética, tornando-os virtualmente invisíveis? O que ninguém conta é que até uma pequena alteração na refletividade pode fazer um objeto desaparecer no fundo negro do espaço. Se esses objetos forem realmente tão grandes quanto sugerem seus níveis de energia, um revestimento furtivo ou design assim seria uma maravilha tecnológica. A estranha composição, níquel, cobalto e ligas desconhecidas também atrapalha as teorias convencionais. Cometas naturais são tipicamente feitos de gelo, poeira e rocha. A presença de alta concentração de metais específicos sugere uma origem engenheirada. Para dizer de forma branda, isso não é apenas um pedaço irregular de gelo cósmico. O nível de energia de 20 gigawatts por objeto, sustentado por distâncias interestelares, exige uma fonte interna de energia que eclipsa qualquer coisa que possuímos. Uma usina nuclear moderna gera algo entre 1 e 3 gigawatts. Imagine 9 objetos, cada um produzindo de 10 a 20 vezes isso, sem qualquer assinatura energética visível. O que muitos ignoram é a dança sutil da gravidade. Embora esses objetos sejam escuros, ainda possuem massa. Seu campo gravitacional, por menor que seja, poderia ser detectado se fossem massivos o suficiente e próximos a outros corpos celestes. Mas, se forem relativamente pequenos, digamos alguns quilômetros de diâmetro, seus efeitos gravitacionais individuais podem ser sutis demais para distinguir do ruído de fundo cósmico, especialmente a milhões de quilômetros de distância. Contudo, se de fato estiverem guiando o 3I Atlas, isso implica um sistema de propulsão controlado, não natural. Isso nos empurra para o campo da engenharia avançada. E vemos isso em toda a ficção científica. A noção de civilizações avançadas, usando tecnologia furtiva como tema recorrente. Mas encarar isso em dados aparentemente reais é uma história completamente diferente. O desafio é imenso. Como estudar algo que você não consegue ver? Como compreender uma tecnologia que parece desafiar nossa física? A busca por respostas vai levar nossos instrumentos científicos e nossos modelos teóricos ao limite absoluto. Isso nos força a perguntar se nossa compreensão do universo ainda é limitada demais para captar a verdadeira natureza do que pode estar lá fora. Esses 9 objetos escuros representam um desafio profundo, instigando-nos a olhar além de nosso conhecimento atual.